O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio da Hora H2O. Hoje temos um episódio especial à semelhança do que foi feito no Natal. Aliás, no Natal não, peço desculpa, na passagem de ano, em que tivemos o João Gigante e o Mário Pereira. Hoje temos novamente o João Gigante e é com muito prazer que dou as boas-vindas novamente ao João. Bem-vindo, João. Olá, Alex. Um grande abraço para ti. Obrigado por me teres convidado e ser a primeira pessoa a repetir na Hora H2O. Exatamente. É uma grande honra para mim. Eu, por acaso, gosto muito de fazer este tipo de episódios e comentar, porque este episódio, eu ainda não disse, mas vamos comentar algumas notícias da natação, da atualidade, e temos já algumas para comentar, e ninguém melhor que o João para comentá-las, porque é uma pessoa, para mim é a pessoa que eu conheço que mais sabe sobre natação, e é sempre um prazer ter-te aqui para podermos Obrigado. Estás a exagerar um bocadinho, não sou a pessoa que sabe mais de natação, mas... Em Portugal, olha que não sei. Vou vendo umas notícias, vou-me mantendo a par. Este episódio que está a ser gravado uma quinta-feira, ou seja, temos o nosso primeiro dia dos campeonatos nacionais júniores e séniores e juvenis, não é? Exatamente, juvenis, júniores e séniores. Exatamente. Em Coimbra. E não podia deixar de dar os parabéns a duas atletas que conseguiram o mínimo A para os Jogos Olímpicos. A Diana Durães, que foi nossa convidada a semana passada, e a Catarina Monteiro, que também já foi nossa convidada. É verdade. E desde já muitos parabéns, muito merecido. Grandes resultados. Muito merecido. Foram grandes resultados, ambas com mínimo A, portanto asseguraram a mesma presença nos Jogos Olímpicos em Tóquio. A Diana um bocadinho acima do seu recorde nacional, que é de 16:15, ela fez 16:31, e a Catarina, mesmo em cima do seu recorde nacional, que fez 2:8:40, o mínimo para os Jogos era de 2:8:43, e finalmente a sorte a sorrir-lhes depois de não terem conseguido ir em 2016, especialmente a Catarina, que tinha feito os mínimos, a conseguirem aqui garantir o passaporte. E queria comentar contigo também, de certa forma quase peculiar, é que em 2016 os nossos rapazes foram os primeiros a fazer mínimos e só tínhamos a Vitória a lutar para fazer mínimo A, praticamente, e agora nós temos na primeira jornada dos nacionais duas raparigas a conseguir os mínimos A para Tóquio, e portanto a natação feminina está de parabéns e a mostrar que continua de boa saúde e a evoluir muito bem à custa destas nadadoras, e vamos ver se mais alguma consegue fazer ao longo destes campeonatos mínimo também, não é? Exato, e antes de mais estavas a dizer que não conseguiram os seus recordes nacionais, mas eu neste momento eu estaria-me a borrifar para o recorde nacional. Eu queria era fazer o mínimo para os jogos e está despachado, e agora a verdade é que elas têm 1 ano e meio para preparar, porque, vamos ser sinceros, não tem ninguém que consiga, não tem outras duas nadadoras que façam melhor que elas nesta altura. Não. A Diana eventualmente a Tamila. Eu acho que a Tamila é capaz de se juntar à Diana. Exatamente, também, mas não há um terceiro elemento que consiga fazer. Exatamente, não. É assim, a Angélica não está assim tão longe, mas a Angélica penso que nesta altura estará mais a apostar nas águas abertas do que nas provas de piscina. Nos 200 mariposa, a Catarina não tem mesmo rival, e eu acho que a vaga é completamente dela. Vamos ver se mais alguma nadadora se aproxima. Hoje acho que a Inês Henriques fez também um recorde pessoal bom, na casa dos 2:12 ou 2:11, que também já é um tempo interessante, mas que para chegar ao mínimo A ainda está bastante longe, é verdade. Para além disso, tivemos alguns recordes nacionais. Da Ana Rodrigues, finalmente consegue bater dos 100 livres. Exatamente. 56, se eu não estiver errado. 39, acho eu. Exato, bom tempo. Por acaso não sei quanto é que é o mínimo A para os jogos. Deixa eu ver. Olha, o mínimo A para os jogos acho que é 54:38. Ai, que abuso. É um pouco. Por acaso os 100 livres, eu, à semelhança do Miguel, que também fez uma boa marca hoje, e confesso que foi um alívio para mim novamente. ainda te assustaste ali. Não, ficou perto. Eu tenho noção que mais dia menos dia vai ser batido, e já me conformei com isso. E estava a ver a prova, hoje vi a prova em direto do trabalho, e sinceramente pensava que ele ia bater hoje. Se não sair hoje, sai no outro dia, de certeza absoluta, porque até acho que o recorde dos 100 livres em longa é o mais fácil de ser batido, em termos dos meus recordes. Eu acho eu penso que aqueles recordes de curta, por exemplo, eram um pouco mais difíceis do que estes 49.5.
Epá, ele neste momento ele está em cima, não é? E daquilo que eu falei com ele, e eu de vez em quando falo com ele, encontro-o no Jamor e vou falando com ele, trocamos mensagens também, e eu acho que ele neste momento assumiu mais um foco no crawl. Nas várias distâncias, em vez de partilhar esse foco também com a mariposa e eventualmente com costas. Eu acho que isso resultará muito provavelmente numa subida de nível, que já é bom o dele, no estilo de crawl, e portanto invariavelmente vai estar perto desses recordes. Ele já estava, e esperemos que, pronto, eu sei que os recordes são teus, mas esperemos que ele os bata, porque é sinal que fica ali em cima também dos mínimos para os Jogos Olímpicos, que eu acho que é a principal ambição dele, não é? Exato. Embora talvez mais nos 200 crawl, porque os 100 eu penso que é 48,6 ou 48,7. 48,5. Exatamente, pronto. um segundo do que ele fez hoje. E os 50 livres também é muito puxado, é 22,01, que é um abuso. Pois, é muito, são marcas muito, muito difíceis. Não que ele não tenha talento para lá chegar, mas talvez o desempenho esteja mais... Eu sinceramente acho que ele vale 48 facilmente, 48,9, 48,8, acho que ele vale isso, porque ele é uma pessoa com muita velocidade e consegue fechar a 25, uma coisa que ele não conseguiu hoje. Sim. Também ainda não tive a oportunidade de falar com ele, mas ele facilmente fecha a 25. E vamos ver o que é que ele consegue fazer na próxima semana no Nacional de Clubes. Eu não sei que provas é que ele vai nadar, mas certamente nadará a estafeta de 4 vezes 100 crawl, e poderá abrir também a estafeta aí, quem sabe chegar ao recorde, porque vai nadar outra vez numa boa piscina, o Jamor, com bons blocos, vai estar motivado por ser o Nacional de Clubes. O Benfica quase certeza que vai lutar pelo recorde nacional dessa estafeta, uma vez que os 3 primeiros lugares da prova de hoje foram para atletas do Benfica, todos eles ou em 49 ou em 50 segundos, e que pode ser assim mais um boost, digamos, para ele chegar a essa marca. Exato. E ele que hoje podia ter nadado 200 mariposa, foi uma opção. É verdade. Exato. Eu continuo a achar que ele aos 200 mariposa poderia, porque é um 56,4, ele tem um 57,1, não é? Ele tem um 57,1, exatamente. Ele está perto, mas olha, eu acho que ele tem que optar, não é? E ele tem optado agora ultimamente pelas provas de crawl, e andar aqui a saltitar de um lado para o outro, se calhar pode não dar bom resultado. Portanto, vamos ver o que é que ele consegue. Também tivemos queria só fazer uma referência também à Rafaela Azevedo, que bateu o recorde absoluto dos 50 costas mais uma vez. Ela que ainda é júnior, e que faz um tempo na casa dos 29,02. Teria sido ainda mais espetacular se tivesse chegado ali aos 28,99. Quem sabe para a semana também. Exato. E os 1500 também seguiam um pouco, os 1500 de rapazes masculinos. Desiludiu-me um pouco, para ser também sincero. Estava à espera de melhores marcas. Exatamente. Apesar foi 15,22, não foi? 15,22, o Pina. Exatamente. Não é uma marca má de todo. Não, é uma marca interessante, sem dúvida. Ficou um pouco aquém. E mesmo os outros, Sim, o José Lopes, para aquilo que fez em curta, talvez tivéssemos à espera de um tempo um bocadinho melhor. Mas também não sei qual terá sido o foco dele propriamente na prova de 1500, quando ele nada tão bem os 200 estilos, os 400 estilos, os 400 crawl. Portanto, vamos ver agora no decorrer do campeonato o que é que ele consegue fazer. Estou em crer que ele vai conseguir boas marcas também. Mas resumindo, um grande primeiro dia para a natação. Sim. A semelhança do que tem vindo a acontecer ultimamente. Os nossos atletas continuam a não nos desiludir e a produzir grandes marcas, e fico e a título só de curiosidade, talvez para fechar aqui esta parte aqui dos nacionais, há precisamente 4 anos, portanto em 2015 no campeonato correspondente, também tivemos nesse campeonato 2 atletas a conseguir os mínimos olímpicos. Na altura foram só 2, e foram 2 rapazes, que foram o Diogo e o Alexis Santos, nos 200 estilos, e hoje começamos também os nacionais com 2 mínimos olímpicos. Portanto vamos ver o que é que conseguimos até ao final dos campeonatos. Eu acho que não ficava muito surpreendido se no final destes campeonatos já tivéssemos 5 nadadores operados para os jogos. Eu ia dizer 5, 6 e concordo plenamente. Também acho que sim. Temos ainda a Vitória, que nadará os 400 estilos, por exemplo. Sim, temos sem dúvida. 2 dos 200 estilos. Exatamente. O Miguel potencialmente consegue também, por isso... Também. Vai ser muito interessante acompanhar até ao final dos campeonatos, porque eu acho que eles estão em forma e focados. E é uma coisa que há uns anos seria impensável termos 5 nadadores com mínimo A para os jogos. Eu lembro-me de, em 2004, o Venâncio, acho eu, foi o primeiro a fazer
mínimo A para os jogos. O primeiro nadador português a fazer mínimo A para os jogos. E depois disso, o Diogo começou a fazer em 2008, acho que foi o único. E em 2012, eu acho que o Diogo foi outra vez o único a fazer mínimo A. Não? Eu também acho que sim. Não... Só em 2016 é que tivemos 4 atletas a conseguir mínimo A e hoje agora estamos a falar da possibilidade de ter pelo menos 6. Vamos ver. À semelhança de Portugal, temos outros países a realizar os seus trials para os mundiais e também... alguns países não vão contar o mínimo, se fizerem mínimo A para os jogos, porque tem outro sistema de apuramento. Mas já temos tido alguns tempos interessantes. Não sei se queres sem dúvida. Temos tido na Itália, por exemplo. Olha, sem dúvida. Então, na Itália, a destacar sobretudo a Pellegrini, que Exatamente. Desde 2017, quando foi campeão do mundo dos 200 crawl, ao surpreender a Ledecky, tinha-se aposentado da prova e tinha apostado mais no 100 crawl, nas provas internacionais que se seguiram. Acontece que a Pellegrini não conseguiu nenhuma medalha desde 2017 em provas internacionais e se calhar percebeu que tem que voltar àquela que é a sua prova rainha, os 200 crawl, e a conseguir um tempo na casa de 1,56, que é mínimo para o Mundial. E vamos ver o que é que ela consegue fazer lá. Ela é um caso também de longevidade. 2004 ganhou a sua primeira medalha olímpica. Exatamente, foi vice-campeã olímpica com 16 anos em 2004 e medalha nos 200 crawl desde 2005 em todos os campeonatos do mundo. São 6 ou 7 consecutivos. Mas também queria destacar a Itália outros resultados que me pareceram muito interessantes. Olha, desde logo os 50 crawl do Andrea Vergani, 21,5, ele que já fez 21,3 o ano passado no Europeu, mas que é um atleta ainda muito jovem, à semelhança do Miresi. Eu acho que ele é de 99. Exatamente, acho que sim. Tivemos também um júnior italiano a fazer um tempo muito interessante mesmo nos 200 mariposa, um 54, Bordiço, que ele tem apenas 17 anos, também a fazer uma grande marca, e também tivemos o regresso do Gabriel Detti, que esteve lesionado, como tu sabes, uns 4 ou 5 meses, com uma lesão relativamente grave no ombro, e que voltou no Campeonato do Mundo de Piscina Curta e conseguiu uma medalha nos 400 crawl. E agora aqui a aparecer a bater o recorde italiano, ou melhor, a igualar o recorde italiano que já era dele, numa marca de 3,43, que hoje em dia é uma marca muito competitiva ainda nos 400 crawl, quase ninguém nada abaixo desse tempo, tirando o Sun Yang, que parece que quase sempre consegue nadar abaixo desse tempo. Os 3,43 é uma marca que facilmente dá medalha na maioria das competições internacionais. Daí que estes, para já, sejam os meus destaques italianos, não é? Temos o Condorelli, também a nadar por Itália, a ter sido campeão nacional dos 50 mariposa, mas com uma marca pouco expressiva. Mas sim, de Itália acho que são estes os destaques. Para quem não sabe, o Condorelli era canadiano e finalmente naturalizou-se. E antes disso era americano. Ele já é a terceira nacionalidade que tem. Eu acho que ele treinou em Stanford, acho eu, se não estou em erro. Eu acho que sim. E ele representou a seleção júnior americana no Pan-Pacífico Júnior, não me lembro do ano. Depois teve um ano então sem competir pelos Estados Unidos. Ele, como tinha nascido no Canadá, apesar de também, como vivia nos Estados Unidos há algum tempo, tinha dupla nacionalidade, optou pela cidadania canadiana e conseguiu excelentes resultados. Ele ficou em quarto nos Jogos Olímpicos, apenas a 3 ou 4 centésimos. Ele foi medalhado no Mundial, em 2015. É possível. Foi medalhado, quase certeza. É possível. Acho que foi segundo até. Não, segundo foi em primeiro foi o Ning Zetao. Exatamente. Em segundo foi o australiano, o McAvoy. E em terceiro então ficou um gajo argentino, Frederico Gabracci. E eu acho que ele empatou com ele. Vamos para aí que eu vou já ver. Eu acho que ele tem tido a mala pata dos quartos lugares, mas agora não tenho aqui bem a certeza, não vou estar aqui a teimar. Mas pronto, ele é um nadador com bons resultados. Ele ganhou no Pan-Pacífico no mesmo ano. E é um nadador com tempo na casa dos 47, portanto muito competitivo, e que agora veio reforçar. Diz. Não, ia só fazer uma correção. Não graduou, ele não competiu em Stanford, competiu na USC, na University of Southern California. Na Califórnia, mas é outra. E ele vem reforçar a Itália de uma maneira... Exatamente, para a estafeta.
muito, muito importante. Eu acho que a Itália vai ser uma das principais candidatas à medalha e quem sabe até ao título, tendo em conta que tem Miresi, Vergani, Dotto, Orsi e agora com Dorelli, é uma seleção muito forte. O Orsi ultimamente já não tem nadado muitos livros, não sei o que é que se passa com ele. Tem apostado mais nos 100 estilos, em curta. Sim, é verdade. Não sei o que é que se passou ali com ele. Porque ele era um nadador que, pronto, aos 50 livros já era muito forte, mas ainda dava uma perninha aos 100, por exemplo. Sim, ele tinha um tempo na casa dos 48,5 e talvez em estafeta lançado 47. O Dotto tem 47 sem ser lançado, portanto é uma estafeta muito forte. Eu acho que a nível europeu é possivelmente a estafeta mais forte agora, com o declínio um pouco da França. Sim, acredito que a Itália e a Rússia são as equipas mais fortes. A Rússia e a Itália são assim as equipas mais fortes. Depois também vamos ter o Brasil e os Estados Unidos a lutar muito. Estou a dizer a nível interessante. Sim, claro. Mas pronto, mas é assim, também estão a acontecer agora em simultâneo os trials canadianos. Nos trials canadianos já houve 2 ou 3 tempos interessantes, nomeadamente a Kylie Masse, que ficou em cima do recorde do mundo sem costas, fez 48,16 e tinha feito 48,19 nas eliminatórias, sendo que o recorde do mundo é da Caitlin Baker de 58,00. Estava aqui a tirar 10 segundos aos tempos. Era tempo livre masculino. Era o tempo livre masculino, exatamente. Mas pronto, ela esteve em cima e o Canadá está com uma seleção feminina muito interessante. Tem aquela miúda, como é que ela se chama? A Poliana... Tem a Penny Oleksiak e tem neste momento uma nadadora que até brilhou de certa forma no NCAA feminino, a Taylor Ruck, que fez 3 segundos lugares e que também já foi medalhada olímpica na estafeta em 2016. E ainda tem outra nadadora, a Sydney Pickram, que também deu cartas no NCAA e não sei se ela também já não foi medalhada ou no Mundial, no último Mundial, algo assim. Portanto, eles têm uma seleção feminina muito interessante e estão a fazer os seus trials neste momento, à semelhança do Japão. O Japão, que é um daqueles casos que eu não consigo perceber, eles fazem mínimos tão difíceis para os seus atletas, que é uma coisa quase ridícula. O atleta dos 100 bruços fez 59,5 e não se apurou para o Mundial. É uma coisa surreal. E tendo em conta que o mínimo A para os jogos é 59,9, é quase injusto, não é? Mas do Japão os destaques acabam até por ser um pouco negativos, no sentido em que Kozuke Ajin não está a nadar porque anda desmotivado, não anda a treinar, e um dos nadadores que fez 4º lugar, acho eu, nos 200 estilos nos Jogos Olímpicos, Hiromasa Fujimori, uma coisa assim desse género, acusou no doping recentemente. Portanto, o Japão anda assim às contas aí com algumas polémicas também. Exato. Falando em seleções fortes a nível feminino, temos também os trials na Dinamarca, em que temos o reaparecimento de uma nadadora fabulosa e muito forte, que é a Jeanette Ottesen, que foi mãe há pouco tempo e faz agora o seu comeback. É verdade, ela é uma nadadora muito forte a nível a mariposa e mesmo a livres. É verdade, ela chegou a ser campeã do mundo. Exatamente, em Xangai mesmo. Exatamente. Ao 100 crawl, acho eu. Ao 100 crawl, exatamente. E empatada com uma bielorrussa, Alexandra... Foi com a Erasimenia. É verdade. Temos também a ausência da campeã olímpica dos 50 livres, Pernille Bloom, que foi operada ao coração recentemente. Olha, eu não sabia, por acaso não sabia disso. Sim, mas tinha visto uma notícia que ela ia ao Mundial na mesma, apesar de não competir neste nacional, mas não sabia que tinha sido operada. Sim, ela foi operada para, supostamente, reparar um pequeno buraco no coração. Não sei o que é que eles querem dizer com isto, segundo... tu que és médico, tens que me dizer. Bem, ela devia ter ali alguma comunicação interauricular ou interventricular e eles quiseram provavelmente retificar isso. Acredito que não deve ser nada de grave, porque se ela pode estar agora no Mundial na Coreia, e é porque vai recuperar a 100%. Depois temos aqui um dos tópicos que queria falar e também um pouco à semelhança do que temos falado dos trials na China. Temos o Sun Yang a competir novamente após uma grande polémica. Para os nossos ouvintes que não sabem, ele foi submetido a um controle antidoping há uns meses atrás. E depois de fazer o controle antidoping, disse aos seus seguranças para partirem o recipiente Sim. em que a urina estava. Em que as amostras estavam. Foi ridículo.
e pronto, basicamente destruiu as amostras. Para mim, como já não é a primeira vez que ele acusa positivo, eu sinceramente não percebo como é que ele ainda está a competir, não é? Porque eu acho escandaloso. É escandaloso, e a FINA deu o passe para ele poder competir. Agora, o que parece é que o Tribunal de Desporto é que está agora a fazer uma polémica para tentar reverter esta decisão da FINA. Sem dúvida. É escandaloso, e mais uma vez, infelizmente, pronto, claro que ele é um grande atleta e teve excelentes resultados e fez coisas. Aqueles 1500 de Xangai, por exemplo, que ele acaba os 1500 a 25 tal. Foi ridículo. Ridículo, e é um atleta para bater fabuloso. O recorde do Hecate na altura. Exatamente, mas que depois tem... Pronto, é notícia também pelas piores razões, e esta, para mim dava direito a ser banido para a vida, exatamente, para a vida. O Sun Yang, olha, é um atleta que eu realmente aliás, há muito a falar sobre ele está sempre envolvido em polémicas. Para além de ter acusado de doping em 2014 e ter servido uma suspensão fantasma de 3 meses, que foi só para inglês ver. A verdade é que é um atleta que já esteve em não sei quantas polémicas. Ele num campeonato do mundo faltou a uma final dos 1500, deixou a pista em aberto. Exatamente. E partiu cacifes do balneário. Mais recentemente, no outro mundial... Exatamente, tentou bater ou deu umas chapadas numa atleta brasileira. Exatamente. No aquecimento. Portanto, ele está sempre envolvido em polémicas, independentemente de não ser um nadador absolutamente extraordinário, de ter feito marcas absolutamente incríveis. Não é aceitável de todo aquilo que aconteceu agora nesta última situação, em que foram controlá-lo, fazer um exame antidoping à casa dele, e ao que parece, no final do exame, então ele pediu aos seguranças para destruírem as amostras, porque achou que a conduta das pessoas que foram fazer o exame antidoping não tinha sido correta. Segundo ele, estavam a tirar fotos ao Sun Yang e queriam tirar selfies com ele, e que achou, portanto, o comportamento muito estranho, e como tal decidiu destruir as amostras. Ainda assim, eu acho que quem não tem nada a esconder não manda, independentemente do comportamento dos examinadores, não vai mandar destruir as amostras. Até porque, conhecendo os protocolos de antidoping, o atleta pode sempre escrever um relatório, tem direito a isso, para denunciar toda e qualquer situação de que tenha corrido menos bem. Ele não fez, optou por destruir as amostras, que é muito, muito, muito estranho, muito comprometedor, e não devia ter levado aqui muito grave, sem dúvida, e não devia ter levado aqui um free pass da FINA, que a única coisa que disse foi que, como não tinham maneira de saber o que era verdade e o que não era verdade, iam decidir a favor do nadador. Ora, isto não tem lógica nenhuma. Eu percebo que aos olhos da FINA tenha lógica, tendo em conta que Sun Yang e se calhar muita gente não sabe isto, mas é o nadador mais popular do mundo, mais que o Michael Phelps, porque tem mais seguidores nas redes sociais, tem 3 ou 4 vezes mais do que o Michael Phelps, muito à custa do mercado asiático. Exatamente. Obviamente que nós todos sabemos quem é o Michael Phelps e muita gente não sabe quem é o Sun Yang, mas no mercado asiático Sun Yang é uma super estrela mesmo. O problema também e obviamente que isso convém à FINA ter as estrelas asiáticas, porque quantos eventos é que tu também já viste na Ásia, e eles são de certa forma um pouco até coniventes com isto que se está a passar. Quem disputou o resultado, quem ficou obviamente chocado, foi a WADA, a Organização Internacional do Doping, e que disputou o resultado e foi para o Tribunal Arbitral do Desporto, o CASTAS, acho eu, e ainda se está à espera de uma decisão. Agora, enquanto não veio uma decisão, o Sun Yang ganhou todas as provas dos nacionais, com boas marcas nos nacionais chineses. Ele fez 1:45.7 aos 200 crawl, o melhor tempo do mundo de 2019. Fez 3:43.7, que era o melhor tempo do mundo em 2019, mas agora o Gabriel Detti já o passou. Fez 7:48, 0:3 aos 800, também era o melhor tempo do mundo, mas acho que agora um alemão, o Elbrecht, já o passou. E fez 14:55, que era top 3 aos 1500 no mundo esta época. Portanto, ele continua a nadar, continua a nadar de forma, digamos, impune, que não tem absolutamente lógica nenhuma. Portanto, vamos aguardar o desenrolar do que vai acontecer, mas ele tem tido tantas situações que eu acho que está na hora de
ter mão pesada mesmo para o Sun Yang. Ele não tem que ser especial em relação aos outros. Para além disto, podemos também falar de algumas coisas positivas que aconteceram nesses nacionais chineses, que são sempre muito fortes. Desde logo, Jia Yushu, o nadador de costas, ganhou todas as provas de costas. Ele foi vice-campeão olímpico do Shen. E continua em grande forma, mas aquilo que eu também reparei nos resultados foi, de certa forma, o regresso da Ye Xiwen, aquela nadadora que em Londres fez toda a gente ficar de boca aberta quando terminou os 400 estilos mais rápido que o Ryan Lochte, que tinha ganho também a prova masculina. E ela nunca mais, ou em 2013 ainda teve mais ou menos bem, mas depois nunca mais nadou ou teve perto das suas marcas, e agora a conseguir fazer aqui um tempo na casa dos 2,9 aos 200 estilos, dos 4,37 aos 400 estilos, e bateu o seu recorde pessoal nos 200 bruços com uma marca competitiva, 2,23. É certo que ainda está longe dos seus tempos. Ela tem 2,7 aos 200 estilos e tem 4,28 aos 400 estilos. Ainda assim parece promissor a volta desta jovem que se apagou muito a seguir a Londres, e quase é assim, a seguir a esta nadadora chinesa apagou-se também aquela nadadora da Lituânia, elas que foram figuras incontornáveis desses jogos e que depois acabaram por piorar muito as suas performances, e que parece que estão agora aqui no comeback trail. Vamos ver até onde é que elas chegam. Mas a Ruth ainda conseguiu, estás a falar da Ruta, não estás? Exatamente, sim. Mas a Ruth ainda conseguiu, depois dos Jogos de Londres, ela em 2013 ainda ganhou, 2014 ainda ganhou, sim. Ela ainda teve ali 2 ou 3 anos. Ela só começou a cair ali em 2015 e depois nos Jogos já não conseguiu medalha. Ela em 2015 ainda conseguiu medalha, e agora nos últimos 2, 3 anos é que ela tem estado menos bem, mas já foi agora ao pódio, acho eu, no Mundial de Curta, tinha ido ao pódio também nos 50 bruços, acho eu, no Europeu de Longa, portanto também está assim a fazer um comeback. Que é recordista do mundo, aliás. Exatamente. O que eu ouvi muito e li muito na internet foi que aquela situação da Efimova mexeu muito com ela, da Efimova estar positiva várias vezes e depois deixarem nadar na mesma. Eu acho que li que mexeu muito com ela, e mesmo o treinador dela estava um bocado preocupado e quis levá-la a um psicólogo e tudo, porque aquilo estava a gerar muita revolta interior na Ruta. Eu acho que isso mexeu um pouco com ela, e não sei até que ponto não pode ter deixado algumas marcas. Sim. Ainda bem que falas da China, que pronto, eu sou um pouco suspeito de atletas chineses e sempre achei que os atletas chineses aparece um atleta chinês, é campeão do mundo, campeão olímpico, o que seja, mas depois não tem a consistência eles não conseguem estar ao mais alto nível durante mais de um ano, por exemplo. Para além É verdade. Temos o Sun Yang, que é o único que consegue estar há muitos anos na moto de cima, mas depois temos a maior parte deles é o que eles chamam, os ingleses chamam One Hit Wonder, e eu acho que é muito fruto do trabalho que eles fazem, assim meio Bem, eles fazem muito trabalho secreto. Muito trabalho secreto porque ninguém sabe o que é que eles fazem. Exatamente. Ninguém sabe quando é que eles competem, onde é que eles treinam, é tudo assim um bocado esquisito. E mesmo a nível de controles antidoping é muito complicado controlar atletas chineses. E o pior é que a Federação Chinesa, a própria Federação Chinesa, está sempre do lado do atleta, mesmo que o atleta tenha cometido algum erro, não é? Isto já aconteceu com o Sun Yang, que provavelmente devia ter sido suspenso mais do que 3 meses, que foi uma suspensão fantasma, como eu disse há bocado. Também o antigo campeão do mundo, Ning Zetao, só teve suspenso e reformou-se, exatamente. E ele, na altura, foi suspenso, penso eu, menos de um ano, e tinha acusado clenbuterol. Depois eles vêm com aquela história da carne de vaca contaminada e não sei o quê, mas são histórias que são muito difíceis de engolir. Ainda assim, obviamente, todos os atletas não são limpos, até prova em contrário, não é? Agora que as coisas na China são um bocado diferentes, isso é verdade. Olha, e falando também do Ning Zetao, um dos resultados que eu gostei de ver foi os 100 crawl masculinos da China, em que tivemos o Juni Ye a fazer 48-1, é difícil dizer este nome, mas olha, fez 48-1 e está ali à porta dos 47, e portanto parece ser um bom sucessor do Ning, que tinha 47-6 e que estranhamente se decidiu reformar. Ele que também
teve algumas polémicas, mas com a Federação, nomeadamente a nível de patrocínios. Eles têm um regime muito rígido no que diz respeito a apoios e patrocínios e campanhas, em que basicamente aquilo é 1/3 do dinheiro para o atleta, 1/3 do dinheiro para a Federação e 1/3 do dinheiro para toda a equipa nacional. Para os colegas, uma coisa assim desse género, para os colegas. E parece que o Ning tinha conseguido, depois daquele título mundial em 2015 do Shane Kroll, que foi muito mediático, conseguiu vários apoios e conseguiu até assinar alguns contratos sem autorização da Federação, e isso foi muito complicado. Ele teve suspenso e pronto, aparentemente agora reformou-se, ele que ainda é muito novo. E, à semelhança do Sun Yang, é um dos nadadores mais conhecidos a nível mundial, muito, lá está, por culpa do mercado asiático. Exatamente. E falaste na situação da carne de vaca, por causa daquela substância. Exatamente. Mas eu lembro quando fui ao Mundial de Xangai, a FINA avisou os atletas todos, e saiu um comunicado para termos muito cuidado com o que comíamos fora do hotel. Mesmo por isso, porque podíamos correr o risco de acusar positivo. Sim. Exatamente, e eles avisaram logo porque, pronto, é uma prática comum na China. O problema dos esteroides nos animais na China é um problema real, sem dúvida. Ainda assim, para os atletas acusarem as quantidades que acusam de clenbuterol e virem com essa desculpa, é mesmo assim um bocado fabricado, na minha opinião, porque a quantidade que tu comes de carne, ou comes a vaca inteira, ou então é difícil acusar as quantidades que alguns atletas já acusaram, não só na natação, mas também no ciclismo. Por exemplo, lembro-me que o caso mediático do Contador, que acusou esta substância também, disse que foi carne da China. E o Contador levou 2 anos. A nadadora holandesa. A nadadora holandesa também diz que foi durante a Taça do Mundo, a etapa da Taça do Mundo em Pequim. E safou-se mais ou menos. Safou-se mais ou menos. Ela já está de volta. Levou 6 meses, acho eu. É ridículo. É complicado. Já tivemos esta conversa da última vez. Isto devia ser um bocadinho devia ser mão pesada para tentar reduzir isto, mas é complicado. E há muito dinheiro por trás disto tudo. Há muito dinheiro, há muitos interesses. Muita pressão política, sobretudo. Sim. Já tinha que falar. Eu acho que já falei disto. Tu já viste o Icarus no... Sim. Eu acho que toda a gente tem que ver esse documentário. Exatamente. Para perceber o que se passou ali na Rússia durante anos. Mas pronto. Exatamente. João, vamos passar aqui outro tópico, que é uma coisa que me está a deixar muito entusiasmado, exatamente, que é a International Swimming League. Finalmente andou para a frente, e nós em dezembro já tínhamos falado disto e estava a ser um pouco polémico na altura, mas finalmente deu uns passos muito importantes e já estão formadas 12 equipas por todo o mundo, e basicamente temos... Estão a ganhar força. Exatamente, temos 6 equipas na Europa e 6 equipas nos Estados Unidos. Pelo que sei... Desculpa? Não, estava a dizer que quase semanalmente vemos cada vez mais nadadores exatamente a assinarem então por essas equipas para competirem nesse formato de competição, e nadadores, muito bons nadadores. Exatamente. A principal estrela há de ser provavelmente Adam Peaty, não é? Que tem sido o principal quase apoiante da ISL, mas são cada vez mais nadadores a serem escolhidos e a optarem por competir neste formato, e é uma lefada de ar fresco na natação. Exatamente, e isto parece mesmo época de mercado de transferências de futebol. Porque, é verdade. Apesar de nos Estados Unidos estar tudo muito calminho ainda e não se saber muito quais é que são os atletas que irão representar, que equipas é que irão representar, mas temos, por exemplo, na Europa já há muitas movimentações, e neste momento estou a ver pelo menos a equipa de Londres muito forte. A equipa de Londres está surreal. Mas olha que a equipa da Turquia, a Energy Standard... sim, essa também. A Antália, e que já originou a volta do Flahom Manodu. É verdade. Grande notícia. Depois de 2 anos, 3 anos agora, que ele reformou-se após os Jogos Olímpicos. Exatamente. Volta a nadar e vai representar essa equipa. E vai voltar ao seu treinador, ao seu primeiro treinador, que é o James Gibson, o treinador inglês que foi brucista e que esteve em Tavira, no meeting do Algarve, que eu lembro-me do ver lá. É verdade. E volta para o seu treinador
e que na altura que ele foi campeão olímpico em Londres era o seu treinador, nem era o Romain Barnier, era o James Gibson. E temos, eu por acaso estava aqui a ver a equipa, os atletas. Olha, a Energy Team tem o Chad Leclos, tem a Sarah Sostrom. Pois, só esses dois. Tem o Ben Proud também. Tem agora o Manodou. Exatamente. O Cameron Vandenberg. Tem o... Pois o Cameron Vandenberg ainda não percebi se ele também está a fazer um comeback ou não, porque ele disse a seguir ao Mundial de Curta que estava reformado, mas tá eu bem, hoje... Mas ele está a ver agora o dinheiro a vir. E acho pois, eu já vi esta semana que ele meteu qualquer coisa no Instagram a dizer da comeback, qualquer coisa, vamos ver se é verdade ou não. Ele está aqui no site da equipa. Temos o Kliman Kolesnikov, da equipa. Estás a ver? Georgia Davis. Bem, isso é uma super equipa. Tem aqui um egípcio que nada aos dentes livres também. E temos uma equipa muito forte que, para além da equipa de Londres, para mim é outra grande potência. Depois já estive aqui a dar uma vista de olhos na equipa da Alemanha, de Stuttgart. Não tem assim grandes nomes. Não tem. Tem o Clemens Rapp, é o único. Sim. Nadador alemão olímpico. Mas na Team London tens o Adam Peaty, o Kyle Chalmers, as irmãs Campbell, Emma McKeon. Quer dizer, são nadadores de... E agora o Cameron McEvoy também vi que assinou pela equipa de Londres. Ok. Portanto, então estão mesmo muito fortes. Há muitos australianos que estão a pensar representar. A equipa de Budapeste, pronto, é a Katinka Ozu e mais um ou outro nadador. Mas sim. Equipas com super estrelas é mesmo Londres e a equipa turca. Atenção que acho que na equipa da Katinka Ozu também está a Ranomi Kromowid hoje, que eu vi que elas publicaram qualquer coisa em conjunto, muito contentes, portanto também perfila-se aí uma equipa forte. Aquilo que eu gostava de dizer é que a ESL realmente vem dar aqui uma alfada de ar fresco à natação mundial, um novo formato, uma nova competição, com novos critérios, com novos apoios, com um tipo de premiação diferente, e queria também fazer aqui uma ressalva que a FINA, para, no fundo, contrariar isto, e contrariar a subida da ESL, a FINA criou a FINA Champions Series, que vai ter 3 etapas. Penso que é Budapeste na Hungria, Los Angeles nos Estados Unidos e Londres na Grã-Bretanha. Por acaso não sei se estou a dizer, eu acho que havia uma etapa na China, se calhar estou aqui a confundir. Acho que havia uma etapa em Hangzhou, na China. E agora estou a ver aqui Hangzhou na China, Budapeste na Hungria e Indianápolis nos Estados Unidos, assim é que é. E a FINA, para contrariar isto, fez essa nova competição que vai dar bons prémios em dinheiro, e aqui a título de curiosidade até vai dar mais dinheiro do que a ESL. Portanto, esta competição entre as duas acaba por ser excelente para os nadadores, que vão ver assim mais alguns euros, mais alguns dólares a entrar no seu bolso, finalmente, para ver se deixamos de ser um desporto completamente amador que hoje em dia ainda somos. Pelo que eu percebi, os nadadores vão ter mesmo um ordenado fixo, para além dos seus prémios monetários apenas de participação. Por exemplo, o facto de eles participarem numa prova da ESL dá direito logo a ganharem X dinheiro. Sim, tem logo um dinheiro, base. Exatamente, primeiro lugar, exatamente. Para além desse base de participação, também tem um ordenado fixo. O que, essa parte não sabia. É excelente. As equipas têm que pagar os nadadores, pelo que eu percebi. É outra segurança também, exatamente. É outra segurança. A ESL também tem uma coisa interessante que na FINA não tem, é que os treinadores vão receber 20% de tudo o que o atleta ganhar na ESL. A ESL vai pagar também 20% aos treinadores, o que normalmente os treinadores nem sempre ganham, não é? E a ESL vai fazer esse pagamento também aos treinadores, que também é bom, também é um incentivo, que também são profissionais do desporto, não é? E que também precisam de ver as suas condições às vezes melhoradas. Sim, é realmente uma coisa que me está a deixar muito na expectativa e muito contente de ver esta evolução na natação mundial. E eu penso que a primeira competição será em novembro, se não estou enganado, da ESL. Eu acho que é no final de outubro e depois a meio de novembro, e depois tem a finalíssima a 22 de novembro, salvo erro. E pronto, na finalíssima há mais dinheiro, os prémios são mais altos. E depois tem também prémios por equipas. Tem um prémio para a equipa vencedora para dividir, para aí mais 20 ou 30 mil dólares e por aí até ao quarto ou quinto posto. As da FINA, eu acho que é já para maio, tenho ideia, que é qualquer coisa já em maio. Foi um pouco polémico, porque eles estavam a marcar para março,
porque, pronto, como sabemos... Março e Abril é a altura de trials. E estava muita gente a não querer participar, e eu acho que eles conseguiram... Só que pronto, maio também há muitas competições, por exemplo o Mare Nostrum, que é uma daquelas provas, circuitos míticos da natação. É verdade. Pá, e é maio... Não, Mare Nostrum normalmente é em junho. Mare Nostrum em junho, sim. Mas eles nunca acertam, pronto, fazem uma coisa bem, mas depois falham nas datas, depois criam polémica com outra coisa. A FINA está a precisar de uma grande reforma. É verdade, é uma grande reforma, precisa de novos líderes, novas ideias, mentes talvez mais jovens. Tu, se fores ver, a maioria dos dirigentes da FINA têm todos mais de 70 anos, o que eu acho que no atual paradigma mundial não faz qualquer sentido. Pá, precisas de sangue novo, precisas de novas ideias, precisas de evoluir e tornar este desporto, pronto, que nós adoramos, muito mais profissional do que aquilo que é, porque não pode ser um desporto só para 20 atletas a nível mundial, porque há milhares a treinar e a treinar como se fosse profissional, mas a ser totalmente amador, e tem que haver apoios condizentes com aquilo que é o nosso treino, o empenho e o foco nesta modalidade. E vamos ver se isto começa a evoluir para isso, agora com a ISL, com este circuito novo da FINA, e vamos ver até onde é que isto chega. Vai ser interessante ver este ano todas essas movimentações. Por falar na idade dos dirigentes da FINA, eu li, e eu tenho quase a certeza que era na WADA, que havia uma cláusula que impedia a pessoas de menos de 45 anos serem dirigentes, ser presidente da WADA. Imagina. Olha, se calhar é o que faz sentido, se calhar é isso mesmo que faz sentido, que é toda a gente a querer um tacho e depois resulta sempre a mal. João, vamos passar agora aqui para uma notícia menos feliz e muito triste, que foi a morte do nadador de Hong Kong, que era um nadador de bom nível, um nadador que representou a Austrália também nos Jogos da Commonwealth. É verdade. Kenneth To morreu a semana passada, ou há 2 semanas, com 26 anos, após se sentir mal no treino. Aliás, eu já li 2 versões, que foi, ele a seguir ao treino foi para o balneário, sentiu-se mal e morreu. Teve uma paragem cardiorrespiratória. E também já li que foi quando ele estava a fazer o aquecimento. O percurso. Ok. O aquecimento fora d'água, e depois, quando ia entrar na água, foi ao balneário e ficou lá. Não sei qual é a verdadeira razão, mas de qualquer das formas é uma notícia muito triste. Muito triste mesmo. E já tem acontecido muito. Não muito, pronto, não vou estar a alarmar as pessoas, mas tem acontecido já algumas vezes, e temos o exemplo de, em 2012, o campeão do mundo dos 100 bruços, o norueguês Alexander Daloen, também ocorreu uma situação parecida num estágio em altitude nos Estados Unidos, em Flagstaff. Foi no seu dia de folga, foi jogar golfe, depois foi tomar um banho e teve uma paragem cardiorrespiratória também. Que depois também ficamos a saber que não sei como é que aconteceu, mas ele tinha um defeito genético. Sim, uma malformação. Uma malformação genética no coração. E eu sinceramente não sei como é que isso passa, sendo ele um campeão do mundo, sendo ele sujeito a inúmeros exames médicos. Eu, por exemplo, não era campeão do mundo e todos os anos tinha que fazer um ecocardiograma, por exemplo. Sim. E eu não sei como é que não conseguiram detectar isso antes. Ainda por cima na Noruega, que não é um país propriamente que tenha falta de recursos e de... Claro. Mas olha, vou-te contar uma coisa em relação a isso, Alex. Eu agora tenho-me dedicado também um bocadinho à medicina desportiva e posso dizer que em Portugal um dos requisitos obrigatórios no exame médico-desportivo é a realização de um ECG. O ECG, apesar de não ser o exame mais específico, tem alguma sensibilidade para detectar algumas coisas que podem, no fundo, evitar mais tarde uma morte súbita. E em Portugal é absolutamente obrigatório. Ainda assim, acontecem casos de morte súbita. Nos últimos 20 anos, talvez tenham acontecido uns 15 casos. A maioria acaba por não se ter muita informação, porque tu sabes apenas pela imprensa que houve um jogador de futebol, houve aquele caso mediático do jogador do Benfica, do Fer, etc. E acabas por não perceber muito bem o que é que se passou. Mas, por exemplo, Portugal... Desculpa. Sim, força. Há uma semana ou 2 também houve um caso em Portimão do jogador de futsal, também teve morte súbita num jogo de futsal contra o Portimonense. Eu acho que ele até era do Norte. Volta e meia, efetivamente acontecem situações dessas, mas aquilo que eu queria referir é que, por exemplo, em Portugal é absolutamente obrigatório a realização de um ECG para tu poderes passar
no exame médico-desportivo. Mas, por exemplo, na superpotência Estados Unidos da América, não é obrigatório fazer ECG. E estamos a falar do maior ou melhor país do desporto. Eles não consideram que o ECG traga benefício. Ora, se é assim nos Estados Unidos, eu nem imagino como será noutros países. E, por vezes, aquilo que podia ser detectado no ECG, que não dá para detectar tudo, mas dá para detectar algumas coisas, acaba por passar assim um bocado ao lado. Eu não sei se foi essa a situação do Kenneth Toe. O Kenneth Toe é um nadador que nasceu em Hong Kong, mas competiu e viveu a maior parte da sua vida na Austrália. Chegou a representar a natação, a seleção australiana. A seleção australiana e a Austrália no geral é conhecida por gostar de desporto, por investir no desporto, e eu não sei como é que é lá o exame médico-desportivo deles, e sei é que Kenneth Toe agora, depois de já estar a representar Hong Kong, estava a treinar há cerca de 6 meses na Flórida, nos Estados Unidos, e portanto podem não ter feito aí um controle. Acho que era 3 meses o estágio que ele ia ficar lá. Ou 3 meses, se calhar. Pronto. Mas pronto, é uma situação lamentável. Nós, de facto, não sabemos a causa de morte. Provavelmente um problema cardíaco qualquer que ele tenha tido. A versão que eu li foi que, efetivamente, ele conseguiu acabar o treino, que se sentiu mal no balneário, e eu pensava que ele ainda tinha ido com vida para o hospital. Mas pouco importa, o que importa aqui é que se perdeu no fundo a vida de um atleta e que se calhar se poderia ter conseguido fazer algo mais por ele, mais exames, e isto é muito importante. Eu acho que muitas vezes as pessoas não dão importância à saúde, e a saúde no desporto é muito importante. Devia haver mais investimento dos clubes a fazer rastreios, exames, a fazer o que fosse necessário para detectar todo e qualquer tipo de problema. Infelizmente não é assim. Em Portugal não estamos muito mal, mas pronto, às vezes acontecem estas situações. Para além do Daloan, que também foi um caso mediático, o ano passado uma atleta chinesa, uma promessa júnior, morreu num estágio na China. Pouco ou quase nada se falou, porque pronto, lá está, essas informações vêm a público, mas depois não se sabe muito, não é? Esconde-se um bocado, não se fala das causas de morte, aquilo que realmente aconteceu, mas realmente era importante também estudar. Sim, abafa-se um bocado os casos, mas eu acho que toda a comunidade, toda a população tinha a ganhar em saber realmente as causas, o que é que pode levar e o que é que se pode fazer para evitar estas situações. Realmente perdeu-se um nadador que tinha muito bom nível, ele chegou a ganhar uma taça do mundo, o circuito total. E foi campeão do mundo campeão do mundo júnior. China de curto. Ganhou os Jogos Olímpicos da Juventude, uma coisa assim. É possível. Eu li qualquer coisa assim. E ele era um nadador muito peculiar, porque ele tinha menos de 1,80m, tinha 1,76m, acho eu, era muito pequenino. E ganhava ali nos subaquáticos a quase toda a gente. Chegou a ser medalhado nos mundiais de curta. Eu nadei contra ele numa taça do mundo em Estocolmo e nadamos os 50 livres e ele saiu do salto à minha frente para aí meio corpo. Acredito. Eu recupero e ele faz a viragem e sai outra vez meio corpo à minha frente. Era ridículo aqueles subaquáticos que ele tinha. Pois. Enfim, é complicado. Perdeu-se um atleta muito jovem que acho que era muito querido pela natação mundial. E aquilo que se deve pensar é, tanto em Portugal como nos outros países, aquilo que se pode fazer para evitar este tipo de situações. E, portanto, quem nos ouvir e a malta que está à frente do desporto nacional, nunca descurem a saúde do atleta e façam todos os exames que precisam fazer para evitar estas situações no futuro. Exato. João, vamos só aqui passar para o nosso último tópico. Força. A semana passada tivemos nos Estados Unidos o NCAA e tivemos a participação de uma nadadora portuguesa, da Tamila, que também já foi aqui entrevistada por nós. É verdade. Não sei se queres começar a falar do feminino e começarmos pela Tamila. Posso falar um pouco do feminino. Olha, o feminino, o NCAA, como a maioria dos ouvintes saberão, é provavelmente a prova mais importante, ou é mesmo a prova mais importante a nível universitário nos Estados Unidos. Tem um formato que é interessante na medida em que eles separam as raparigas, competem num fim de semana, no outro fim de semana competem os rapazes. Uma das coisas que eu não gosto no NCAA é ser competido em piscina de jardas, porque eu acho que a comparação para o resto do mundo é quase nula. Embora seja, e eu percebo que seja, mais espetacular para o observador ver Diz-me uma coisa. Para o espectador ver o NCAA. Sim. Eu sempre tive esta dúvida e nunca percebi. Eles juntam os saltos para a água e a natação?
Ou fazem separado? Eles juntam pelo menos algumas disciplinas do salto para água. Estou a lembrar-me da plataforma de 1 metro, não sei se também tem de duplas, mas eles juntam também. Por acaso eu ia ter perguntado isto à Tamila ou ao Carlos quando os entrevistei. Eu penso que sim. E pronto, no feminino, Stanford ganhou pelo 3º ano consecutivo, depois de perder as suas 2 principais nadadoras, Simone Manuel e Katie Ledecky. Houve algumas performances interessantes neste NCAA. Desde logo tivemos 2 ou 3 canadianas a fazer lugares de pódio, Taylor Ruck, Sydney Pickram. Tivemos recordes dos 100 costas femininos e dos 100 mariposa femininos, e dos 200 costas femininos também, a baterem o recorde da Missy Franklin. Nos 100 costas femininos o recorde foi de Becta Nelson, acho que é assim o nome dela, que deu assim uma grande vantagem ao recorde. Toda a gente ficou muito espantado, nadou em 49,1, algo que é tipo assim surreal para raparigas, nos 100 costas de jardas, obviamente. E também tivemos a participação da portuguesa, da Tamila. A Tamila que, pronto, não teve tão bem quanto provavelmente esperava. Ela piorou um bocadinho os seus tempos, fez 47º lugar nas 500 jardas com 4,46, acho que ela tem 4,40, e nas 1650 jardas, que é o equivalente aos 1500 crawl, fez 36ª com 16,18. Ela que, penso eu, tem recorde pessoal 15,56. Ela, em defesa dela, obviamente, ela tinha umas 2 semanas antes ou 3 tido uma conferência muito importante onde foi vencedora. Venceu na chegada, uma prova muito emocionante onde terá feito o seu recorde pessoal. E, portanto, se calhar chegou ao NCAA um pouco mais cansada porque poderá ter estado ali em topo de forma nessa conferência. Era isso que eu ia dizer e possivelmente pagou um pouco, mas sinceramente ela não tem que estar... Pronto, sim, acredito que ela esteja um pouco triste e conhecendo, e depois de a ter entrevistado eu percebi como é que funciona a cabeça da Tamila e acredito que ela esteja um pouco triste, mas ela devia estar muito orgulhosa porque conseguiu há 2 semanas na conferência e tenho a certeza que... Uma das conferências mais importantes. Exatamente, mas tenho a certeza que agora ela vai conseguir dar a volta por cima, como sempre conseguiu. Claro, acho que ela muda o foco. Vai mudar o foco para a piscina longa e vai conseguir fazer os mínimos para os jogos também. E desde não tenho dúvidas. Deixo aqui a minha mensagem de muito boa sorte e de força para a Claro, força. Nos rapazes temos a Califórnia a ganhar. A Califórnia que nos últimos anos tem sido uma das grandes potências a nível masculino e mesmo a nível feminino. É verdade, também já ganharam no feminino. A Califórnia consegue pôr aqui o fim a um reinado de 4 anos consecutivos do Texas. Texas que tinha estes 4 títulos consecutivos com super equipas, onde nadaram Joseph Schooling, onde nadaram Jack Conger, sei lá, acho que também terá nadado... Quem foi aquele outro nadador muito conhecido, também dos 200 crawl, que acho que também teve um grande resultado lá? Townley Haas, não é? Townley Haas, também é do Texas, e portanto desta vez a levar a melhor a Califórnia, que teve o nadador da competição a representá-los, que foi o Andrew Seliskar, ele que é um nadador que foi ganhar os 200 crawl, os 200 bruços e os 200 estilos, em todas elas em cima dos recordes americanos e do NCAA. Nos 200 crawl um bocadinho mais longe, mas ele que foi um grande nadador mais jovem, age grouper, depois teve ali uma fase de platô durante 2 ou 3 anos e voltou a confirmar aquilo que realmente as pessoas achavam dele, que era um super talento e que podia ser um dos melhores nadadores do mundo. O ano passado, quando se qualificou para o Pan Pacífico e foi inclusivamente medalhado, nos 200 crawl terá feito uma marca de 1,45 em longa. Ele aqui ficou a 1/100º segundo do recorde do Dressel aos 200 estilos e ficou também a 3 ou 4 décimos do recorde dos 200 bruços. Nos 200 crawl ficou um pouco mais longe, muito por culpa do outro, que para mim foi o nadador da prova, mais até que o Seliskar, que foi uma grande surpresa, que foi o Dean Ferris. O Dean Ferris eu acho que representa Harvard, mas não tenho bem a certeza. O Dean Ferris abre esta vez de 4x200, fez 1,29,15, bateu o recorde do NCAA, que era do Townley Haas, mas depois não nadou a prova individual, optou por nadar os 100 costas, e toda a gente achava que ele era bom costista, mas que provavelmente nem ganhava os 100 costas, e ele chegou lá e ficou a 1 décimo do recorde do Ryan Murphy,
fez 43,6, assim um tempo ridículo, impressionante. O Dean Ferris, que logo a seguir ao NCAA anunciou que não representar os Estados Unidos da América, quando achavam que ele poderia ser um grande reforço para os Estados Unidos, ele que vive lá há muitos anos, e aliás, acho que nasceu mesmo lá, mas como tem família irlandesa, e a Irlanda está a fazer uma grande aposta em nadadores que tenham ascendência irlandesa e que nadem fora, já aconteceu isso com o Shane Ryan também. Ele anunciou que vai representar a Irlanda em Tóquio 2020. E a Irlanda assim... Diz. Não, isto vem um pouco também na sequência da conversa que eu tive com o Tozé, não sei se ouviste. Sim, óbvio. A Federação vai começar a apostar em atletas que tenham ascendência luso-descendentes, exatamente. E eu acho que é uma boa maneira, e a Irlanda está a fazer isso e muito bem. E eu acho que é uma boa maneira para subir o nível em Portugal e mesmo aumentar o número de atletas da natação portuguesa, porque pelo que sei, eu estive presente na Assembleia da Federação, já chegamos aos 95 mil filiados, o que é um número incrível. Exatamente, e teremos, penso que para o ano teremos finalmente a rondar os 100 mil, que seria um grande número para a Federação Portuguesa de Natação e para a natação portuguesa, o que é excelente. E eu acho que isso é uma boa maneira de conseguirmos cativar mais gente e de melhorarmos o nível da natação portuguesa. É uma das maneiras. E fazer também um pouco um intercâmbio de informação, porque esses atletas estão fora e podem dar muito feedback daquilo que é feito lá fora e às vezes até proporcionar estágios ou as pessoas mesmo irem para lá treinar junto deles, que por vezes estão em países onde são muito mais avançados que em Portugal, com outro tipo de condições e que por isso também entre outras coisas, que por isso também conseguem resultados mais relevantes. Vamos ver o que é que se consegue também aqui na natação portuguesa fazer. Será interessante ver os próximos capítulos dessas histórias, mas para já a Irlanda a investir pesado nesse tipo de recruta, com dois nomes de peso, o Shane Ryan e o Dean Ferris. Eu queria só fazer aqui também quase uma homenagem no NCAA ao Dressel, porque nas provas de 50 e de 100 crawl ficaram a 1 segundo daquilo que ele fez o ano passado, o que só demonstra aquilo que nós vimos o ano passado foi um absurdo mesmo. Exatamente. Eu ia dizer, e esqueci-me, como sabes, eu gostava muito de seguir o college swimming e era um grande fã, e ultimamente perdi-me um pouco nos últimos anos porque deixei de seguir tanto. E o Texas... Estávamos a falar do Texas, a Universidade do Texas. Eu não sigo o Texas há pelo menos, no mínimo 10 anos, porque eu só me lembro do Texas, para além do Joseph, o Schooling. Do Joseph Schooling. Schooling. Eu só me lembro... Só te lembras do Crocker. Exatamente, era isso que eu ia dizer. É o último nadador do Texas que eu me lembro. E o do Aaron Pearsall. O Aaron Pearsall e o Brandon Hansen eram aqueles três fortíssimos. Já foi há mais de 10 anos. Já foi há mais de 10 anos, sim senhor. Epá, olha, só aqui a título de curiosidade, e porque tinha estado a ver aqui nos sites de natação, quando fizeram também uma homenagem ao Texas destes 4 anos seguidos que eles ganharam, o Eddie Reese, que é o treinador principal do Texas, ganhou o seu primeiro título pelo Texas em 1981. O homem já tem mais de 70 anos e continua a ganhar títulos na natação, e este ano, pronto, ficou em segundo, mas vinha de 4 títulos consecutivos. Eles que fazem assim tipo uma dinastia quase. Exato, e depois aquilo passa para o filho e passa para o... É verdade. Aquilo é de família, pelo que eu percebi, aquilo é de família. Sim, é verdade. João, tradição, há muita tradição. Esqueci-me aqui de um tópico, João. Força. Que é mais um tópico infeliz. Foi o cancelamento do Europeu de Piscina Curta em Lisboa. E queria falar disso e é que tive muita pena. Eu, por acaso, fiquei a saber isto também durante a reunião de associações territoriais em Viana do Castelo. E vou dizer, eu quando o Tozé nos comunicou isto, eu durante 10 minutos fiquei um pouco em choque e com uma enorme tristeza, e é muito triste que isto tenha chegado a este ponto, porque a meu ver, e a ver também do Tozé e da Federação Portuguesa de Natação, é puramente um movimento político, não tem nada a ver com parte financeira, é apenas um movimento político e é muito triste isso acontecer. É mau para o desporto português, é mau para o município de Lisboa, sinceramente. Muito mau. Deixa-os muito mal vistos. Quando vão ser capitais do desporto, capital europeu do desporto em 2021, ou seja, ainda é mais ridículo. Mas eu queria, olha, já que falas desse tópico,
primeiro aproveitar para dar os parabéns à Federação, porque conseguiu voltar a trazer uma grande competição para Portugal. Não vai acontecer, mas conseguiu ganhar o direito de realizar esse Campeonato da Europa, e tanto quanto sei pelo que ouvi no teu podcast, foi um grande trabalho do Presidente e da Federação para que isso acontecesse, e temos de dar os parabéns, e eu acho que estavam todos os nadadores portugueses a torcer e contentes que fosse realizado o Europeu de Curta, e motivados para que fosse realizado o Europeu de Curta em Lisboa. Depois eu acho que tem tudo a ver com a incompetência, com a falta de visão daquilo que são os nossos líderes autárquicos e tudo mais, e que pelos interesses políticos que existem por trás acabam por vetar, depois de já terem dado apoio, que isto é muito importante referir. Duas ou três vezes que foi dado luz verde. É que a Federação não foi arranjar um campeonato da Europa de piscina curta em Lisboa sem saber que teria condições para o realizar, não é? E acho que é muito, muito grave o que aconteceu. Tenho mesmo muita pena, fiquei mesmo triste, destroçado, como a maioria dos nadadores portugueses. Mas pronto, a vida continua, e espero que a Federação continue a fazer um bom trabalho, e que eventualmente um dia, provavelmente não será muito breve, não é? Tendo em conta que desistimos da organização deste, mas que um dia possamos voltar a ter uma grande competição em Lisboa ou noutra cidade. Obviamente fala-se em Lisboa porque temos ali a Altice Arena, que é excelente para um tipo de evento destes, mas de facto o último grande evento que nós tivemos foi o Europeu de Curta de 1999, depois tivemos o Europeu de Júniores, que já é de uma dimensão mais pequena, e tivemos 1 ou 2 multinations, e era bom para o desporto e para a natação em geral ter uma competição absoluta, numa atmosfera, numa Altice Arena, que ia ser absolutamente espetacular. Portanto, espero que um dia consigamos... A Câmara de Lisboa fala em termos de... fala meramente problemas financeiros, e ficaram muito surpreendidos com os 4 milhões e meio. Mas o que é certo é que eles não teriam que dar os 4 milhões e meio, e isso é que é triste. Isso é que é muito triste. E para não falar, eles, como a Federação explicou... Eles alegam uma coisa que nem sequer é verdade. Eles alegam que tinham que dar 4 milhões e meio, que nem sequer é verdade. Não, é muito triste eles só tinham que dar pagar o Altice Arena, não é uma coisa barata, mas também não é uma coisa... Sim. O transporte, que neste caso nem tinham que ter transporte, porque temos muitos hotéis ali na zona da Expo, junto ao Altice Arena. É verdade. Temos um metro, que em 5 minutos estás do aeroporto ali na zona da Expo. Portanto, nem se punha muito, não teríamos muito em conta. Tens comboios, realmente é lamentável, é uma falta de visão, é incompetência, é baixo nível prometer uma coisa e depois não cumprir, é muita coisa. E ainda há outra coisa, que é a piscina. Pronto, iam gastar dinheiro na construção da piscina, mas depois lá está, é o que tu dizes, e é verdade, é a falta de visão, porque o que eles podiam fazer era vender depois a piscina e conseguirem reaver o investimento. Aquilo era um investimento, até conseguiam se calhar ganhar mais dinheiro, porque eles pagavam a construção da piscina e eles nem sequer têm a visão de, depois de concluída a prova, pensar em vender a piscina, porque na zona temos, mesmo Lisboa, por exemplo, pelo que sei, tem muita falta de piscina, não tem uma piscina olímpica pública, por exemplo, tanto que Jamor, por exemplo, é do Conselho de Oeiras. Depois temos o estádio universitário, que é privado, não é? Exatamente. Mas mesmo que não quisessem a piscina, podiam vender a outro município e conseguiam reaver o dinheiro, pelo menos, ou ganhar dinheiro. É uma falta de visão ridícula. Logo um sítio onde podias meter a piscina e que toda a gente agradecia, que era na antiga piscina do Belenenses, que está ao abandono, e que é e a piscina do Belenenses, tanto quanto sei, terá sido uma doação e portanto faz parte, ou é património da Câmara de Lisboa, e portanto não é do Belenenses. Metiam lá essa piscina, aquilo agora está ao abandono, podiam meter lá essa piscina, que era o mais caro, cobrir aquilo e reativar uma das piscinas mais emblemáticas do município. Mas também podiam meter noutra localidade. Olha, mandavam para Portimão, que Portimão sempre precisou de uma piscina de 50. Exatamente. ou a Norte, que não tem piscinas boas de 50, só tem piscinas, para treinar dá, mas para competir são fraquinhos. Enfim, é muito triste Mas pronto, já sabemos quando mexe com política. Exatamente. Mas pronto, lá está, mais uma vez é uma falta de visão, e por isso é que Portugal também depois não consegue dar o próximo passo para conseguir desenvolver a nível desportivo.
Claro, é a toma de todas as partes, não é? Uhum. João, muito obrigado. Foi um enorme prazer ter-te cá novamente e certamente teremos dentro em breve para mais uma sessão de notícias. Sempre que quiseres, sempre que quiser. O prazer foi meu. Desejar boa sorte aos nadadores portugueses que vão ainda nadar nacionais e depois no Nacional de Clubes, que consigam as suas marcas, consigam atingir os seus objetivos e que possamos ver mais mínimos olímpicos a serem conseguidos agora nos próximos dias, e dar-te os parabéns outra vez por esta iniciativa e que te mantenhas a fazer muitos podcasts daqui para a frente, e sempre que precisares eu estou disponível. Sim, João, sem dúvida vou-te voltar a convidar e deixo-te já aqui o convite oficial para seres o meu colega de notícias, de episódios especiais para comentar notícias. Convite aceito. Também quero deixar uma palavra de muito boa sorte aos atletas que ainda não nadaram e que ainda estão a tentar os mínimos para os jogos. Certamente para a semana terei a felicidade de dar os parabéns a mais uns quantos e tenho a certeza absoluta que irei dar. Portanto, para a semana há mais. João, mais uma vez, muito obrigado. Nada, grande abraço. Tchau. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.